Oi, gente, eu sou a Glácy, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like, gente, no vídeo. Esse é o pagamento da artesã, é o like de vocês que é o nosso pagamento, tá? Então não esqueçam de dar o like de vocês até antes de assistir a aula, porque o like de vocês não custa nada, né, gente? Então é assim, todo o conhecimento é válido, né? Então é assim, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato com babado franzido, tá? E ele é todo decorado e finalizado na cianinha. É aí a utilização da cianinha, tá? De várias formas. A bainha dele é decorada com cianinha. A finalização do barrado também na cianinha. E ó, o babadinho dele, a pontinha da bainha, também na cianinha. Ó, a traseira como é que fica. Ele fica muito bonitinho, ele é fácil de fazer. Mesmo que você seja iniciante, dá para você fazer, tá? E eu estou fazendo ele com a máquina de costura, não estou fazendo com a minha Brother, não. Eu estou fazendo com a Lenox, aquela mini máquina de costura que há algumas aulas atrás, acho que foi semana passada, eu mostrei ela porque foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, a Calista. Ela ganhou da filha, ela fazia o pano de prato dela toda à mão. E ela ganhou, ela pediu para me falar sobre a máquina e para que eu falasse também se essa máquina daria para ela fazer, né, os panos de prato. Então eu vim hoje comprovar que dá. É uma máquina mais lenta, é uma máquina mais frágil, mas ela dá perfeitamente para você fazer panos de prato e fronhas de travesseiro, porque são duas coisas, gente, que saem muito no final do ano. Porque toda dona de casa quer comprar o arsenal, né, para arrumar sua casa. E ela vai em busca desses utensílios, são principalmente. Ela renova o estoque de pano de prato, toda dona de casa renova, e ela também gosta de comprar as fronhas de travesseiro, tá? E são coisas que gastam pouco material e que qualquer iniciante, sabendo fazer uma costura reta, dá para fazer, tá? Então eu espero que vocês gostem. Esse passo a passo aqui tá bem detalhado, tá fácil de acompanhar, tá? Então, meninas, é isso. Vamos lá, vamos começar a fazer nosso pano de prato. Vocês vão precisar de material. Um tecido para pano de prato, você vai comprar o seu do jeitinho que você compra aí. Eu compro o meu a metro, corto ele com 50 de largura, ele fica com 70 de comprimento, tá? Faço uma bainha nas laterais. Aqui, nesse meu caso, eu fiz uma bainha, gente, que é uma bainha decorada com cianinha, que fica assim. Esse tipo de bainha, ele chama a atenção, torna o seu pano de prato mais vendável. Já tem aqui no canal uma aula de bainha decorada com cianinha. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Você vai ver um cardzinho aqui em cima. É só clicar ou em um ou em outro, que já vai direto para a aula, tá? Aí quem acompanha o canal sabe também que eu costumo fazer dois barrados. Eu faço um barrado que eu chamo um barrado principal, que é aquele barrado que chama o olhar da cliente, tá? É o mais decorativo. E na outra extremidade, para não ficar puro, eu faço um outro barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho, ó, estreito, com um elo de tecido na beirada, para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse tipo de acabamento aqui também é muito especial, tá, gente?
porque ele faz a diferença na hora da venda. Já temos uma aula de barrado secundário aqui no canal. Vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Só clicar, meus amores, vai direto para a aula, beleza? Agora, material, tá? Feito isso, nesse ponto que tá aqui, o nosso pano de prato, para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar de um tecido para o babado, um tecido para a base do barrado. O tecido do babado, eu cortei ele com 10 centímetros, tá? Cortei ele com 10 centímetros no comprimento. Aqui na largura, ele tem o dobro, ó. O dobro da largura do pano de prato, porque nós vamos fazer ele franzidinho. Então, ele tem que ter mais quantidade de tecido do que o pano de prato, tá? Aí, eu fiz nas duas laterais dele uma bainha. Como que é essa bainha? Eu virei meio centímetro, passei e vinquei, virei 1 centímetro, passei e vinquei e fiz uma costura, ficou uma bainha. Isso eu fiz aqui, ó, dos dois lados, tá? Aí eu venho com uma cianinha em toda a beiradinha, porque nós vamos ter que fazer, de qualquer forma, uma bainha embaixo nesse tecido, porque ele vai ficar o babadinho pendurado, correto? E essa bainha que nós vamos fazer, nós vamos utilizar a beiradinha dela, uma cianinha, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua cianinha. Cianinha, para quem não conhece, é esse aviamento aqui. Você pode encontrar no bazar perto da sua casa uma cianinha vendida a metro, mas o ideal é que você compre assim os pacotinhos, tá? Cianinha é esse aviamento aqui. Em algumas regiões ela tem um outro nome, acho que é grega, mas aqui no Rio de Janeiro a gente conhece ela como cianinha, tá? Então nós vamos colocar essa cianinha assim, ó, na beiradinha do tecido, tá vendo? Ó, deixa eu aumentar aqui. Acho que agora dá pra ver, ó. Ela tá repousada na beiradinha do tecido, tá? E a costura dela foi feita na curvinha. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Ela foi repousada na beirada do tecido e a costura aqui, ó, feita na curvinha, tá? Aí você vai fazer isso aqui para poder fazer a bainha do nosso babado. Vou mostrar já já vocês como fazer, tá? Para fazer a base do nosso barrado, nós vamos precisar de uma tira de tecido que na largura ela vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, porque nós queremos que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? Aí eu proponho que esse seja um tecido estampadinho. O meu aqui é floral, não tem uma direção, mas se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, na cabeça do desenho você vai fazer a mesma costura com uma cianinha, a mesma cianinha, tá? Nesse caso aqui nós estamos utilizando a mesma cor para a bainha e para o barrado, beleza? Para esse aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar para cá, ó. Ó. Deixa eu aumentar para vocês verem. Tá aqui costuradinho, do mesmo jeitinho que nós costuramos do babado, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos jogar essa parte para lá e vamos, ó, vai ficar assim. Então, você pode ver que aqui nós vamos passar, vincar. E a beirada do nosso barrado vai ficar com esse acabamento aqui. Tá? Então, a beirada do nosso barradinho, ele vai ficar com este acabamento aqui, beleza? Aqui nós não precisamos costurar, passar uma costura aqui, porque depois nós vamos costurar ele no pano de prato e já vai ter uma costura, tá?
aqui no babado, nós fizemos a mesma coisa, correto? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá. Nós vamos jogar, ó, essa cianinha lá para trás, formando assim a bainha, tá? Aí vai ficar assim, igual o nosso barradinho principal, tá? Só que a diferença do babado é que nós vamos aqui, aqui ela vai funcionar como uma bainha, tá vendo? Então nós vamos fazer sim uma costura aqui, ó, tá? Nessa beiradinha aqui para firmar essa bainha desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Então do outro lado, no avesso vai ficar assim, ó. E a frente vai ficar assim, a beiradinha aparecendo. Não liga esses barulhos de carro não, tá? Tem um imbecil, com perdão da palavra, toda hora passando aqui assim. Haja paciência, viu? Então é assim, ó. Aqui é a frente do tecido do pano de prato. Nós vamos colocar agora o nosso babado, tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui. Às vezes, quando a gente vai fazer, a gente confunde, pensa que isso aqui é frente, porque o avesso dele é todo embutidinho. Cuidado com isso. Então, esse aqui é o avesso do pano de prato. Eu dobrei o nosso pano de prato e fiz um piquezinho. Aí ele tá com um pique aqui no meio, tá? Para marcar o meio. A mesma coisa eu vou fazer com o nosso babado, ó. Eu vou dobrar aqui ao meio, direitinho, e vou fazer um pique. Então, eu sei onde é o meio do nosso pano de prato e sei onde é o meio do nosso babadinho, tá? Fiz o pique, depois que eu fiz o pique, você vai fazer o nosso babado vai ser franzido. Você vai fazer o babado franzido do jeitinho que você costuma fazer aí na sua casa. Eu vou fazer o meu à mão, com a agulhinha à mão. Tem gente que prefere fazer na máquina. Mas como esse é um canal para iniciante, eu sei que quem está iniciando tem muita dificuldade de fazer o franzido na máquina. Eu vou fazer ele à mão, tá? Na máquina é óbvio, mais rápido. Aqui, ó, eu pego a linha, eu tô utilizando aqui a linha 10, a linha de pipa. É uma linha relativamente barata e forte. O importante é que seja uma linha forte. Se você não tem nenhuma linha forte, você faça um favor de dobrar a sua linha, passar ela dobradinha na agulha, tá? Para ela não desfazer o seu trabalho. Quando você estiver puxando para franzir, ela não arrebentar. Aí aqui nós vamos fazer um franzido. Esse franzido, ó, gente, é um entra e sai de agulha, é um alinhavo, tá? Ó, é um entra e sai de agulhas, tá? Quanto menorzinho o espaço, mais pequenininho vai ser o franzido. E tá aqui, ó, desse jeitinho aqui, tá vendo a linha passando? Tá? Aí, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos estabilizar esse tecido aqui no nosso barrado. Pano de prato com o avesso pra cima. O nosso babadinho com a frente pra cima, tá? Nós vamos botar aqui, ó, pique com pique, encaixadinho e alfinetar. Então, o meio dele já tá certinho aqui. Na beiradinha, nós vamos botar aqui, ó, o nosso barradinho, o nosso babadinho rente ao tecido do pano de prato com a bainhazinha dele. E também vamos alfinetar. Eu costumo alfinetar aqui embaixo também para firmar ele na direção que eu quero. Porque conforme a gente vai franzido, essa parte aqui pode vir para cá. Aqui a mesma coisa.
desse jeitinho aqui. Então, esse excesso aqui de tecido, ele vai ser franzido e transformado no babado. Gente, é claro que vocês vão fazer do jeitinho que vocês gostam de fazer na casa de vocês. Esse aqui é um jeito que eu sei que fica mais fácil para quem está iniciando e não sabe, tá? Então, não adianta botar nos comentários, ah, Glácia, eu não faço assim. Você vai fazer do seu jeitinho. Ou, de repente, experimenta desse jeito aqui, que de repente para você fica mais fácil, enfim. Ó, aí nós vamos franzir todo esse tecido excedente aqui e alfinetar e do outro lado também. Aí a gente vai colocar ele rente aqui ao tecido do pano de prato, alfinetar todo esse babadinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá para a máquina e vou fazer uma costura aqui, ó, gente, é na beiradinha. É uma costura para poder tirar os alfinetes, tá? Só, é uma costura de proteção. Aqui, ó, gente, tá aqui já a costurinha feita na beiradinha do babado. Aí agora sim nós podemos tirar, ó, os alfinetes, porque aí com certeza nós sabemos que tá tudo ok. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso barradinho, o nosso tampo do barrado, a base, né, do barrado, e nós vamos centralizar ela aqui. Então vejam bem, o tecido do pano de prato está com o avesso para cima. O tecido da nossa base do barrado também com o avesso para cima. Só o tecido do babado é que está com a frente para cima. Aqui, se você quiser, você pode retirar a linha que você franziu, tá? Mas não há necessidade, porque às vezes a gente fica puxando, ela não sai e não há necessidade que ela vai ficar embutida, beleza? Aí nós vamos colocar aqui, ó, o nosso barradinho. Eu costumo dar uma passada, porque essa passada aqui vai abaixar o babado, tá? Abaixando o babado, vai ficar mais fácil de você alfinetar. Aí aqui, ó, todo alfinetadinho, você vai ver que aqui na beirada vai sobrar 1,5 cm. Esse 1,5 cm você vai dobrar ele, passar, vincar e alfinetar dos dois lados, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, já tem aula de pé de máquina aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É o link da aula de pé de máquina. É essencial qualquer pessoa saber o que significa e como fazer, tá? É só clicar, já vai direto para a aula, gente. Conhecimento é poder, ok? Então eu vou lá fazer a nossa costurinha aqui e volto já. Aí tá aqui, ó, gente, já costuradinho, um pezinho de máquina. Vamos tirar os alfinetes. Aqui tá o avesso do pano de prato. Nós vamos botar o avesso do pano de prato para cima e puxar esse barradinho lá para cima. Ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Ó. Aí agora o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar o nosso tecido do barrado e puxar ele. E adequando ele aqui, ó. Você pode passar, vincar, alfinetar tudo direitinho. Ó, aqui ficou babado. O babadinho fica para baixo. Quando você for fazer isso, você cuida para que essa parte aqui, ó, ela fique para baixo, tá? Para não ficar torto o tecido. Ó, todo alfinetadinho, bonitinho. Aí vocês vão observar aqui a importância da combinação dos tecidos, tá? Esse tecido aqui é um tecido verde, ele por si só já combina com tecido amarelo, é uma boa combinação. Mas principalmente porque as florzinhas dele
tem, ó, bolinhas amarelas dentro. Então, a nossa ornamentação vai ser toda em cima do amarelo. Quando eu vim costurar, eu vou vir costurando com a linha que passa pela agulha da máquina amarela, porque a parte de cima eu quero que fique aparecendo o amarelo. E a agulha da bobina vai ser branca, porque a parte de baixo do pano de prato é branco, tá? Poderia ficar assim? Poderia ficar só assim, sim. Mas eu vou fazer um acabamento aqui com o viés amarelo. Eu vou cortar aqui o viés com 1 centímetro de cada lado maior, tá? Que a largura do meu pano de prato. Isso, essa parte aqui é opcional, é claro. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Fazendo um assim, tá? Ele vai ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui, ó. Do barrado para cima, eu vou marcar 5 centímetros e riscar. Aqui eu tô riscando com a caneta que apaga, caneta mágica. Mas vocês podem fazer com lápis HB também, tá? E risca bem de levinho, que ele não vai prejudicar a composição sua. Aí tá aqui. Esse viés, ele vai ficar aqui em cima, ó. Em cima da linha que eu fiz. Então, a distância do viés pro barrado vai ser 5 centímetros, beleza? Nós vamos dobrar aqui, ó, pro acabamento. Colocar ele aqui na beiradinha. E vou vir alfinetando aqui ele. Sem esticar, tá? Porque o viés, ele é meio... Ele cede se puxar ele. Então, você vai só repousar ele aqui em cima e alfinetar. E você vai fazer uma costura na lateral, uma costura em cima, na lateral, embaixo e dar o retrocesso final para fazer o acabamento direitinho dele. Gente, essa costura eu vou fazer com essa máquina aqui, tá? Que é a máquina aquela pequenininha multipoints da Lennox. Eu já dei uma aula aqui mostrando a uma inscrita do canal, a Calista, se muito não me engano, acho que não lembro se ela é de Pernambuco, não lembro direito de onde ela é, mas é Calista o nome dela. E a Calista me perguntou, ela ganhou uma máquina dessa, me perguntou se ela falou que não estava conseguindo fazer. Então eu vou mostrar para vocês que ela dá para costurar panos de prato, fazer barrado. Ela só é lenta e mais fraca que as outras máquinas, é óbvio. Mas você usando com cuidado, você tem máquina para bastante tempo, para fazer os seus panos de prato, vender, juntar o dinheiro e comprar uma máquina mais forte, melhor, tá? Então, ó, ela tem a lâmpadazinha aqui. Ela é joinha de usar, tá? Então, é com ela que nós vamos fazer o nosso... estabilizar esse pedacinho aqui de barrado, tá? Deixa eu abaixar mais ela. Ó, aqui, ó, ela tem a tesourinha que corta a linha, tá? Que é bem prático, às vezes a gente não sabe onde está nossa linha, nossa tesoura.
Agora, essa parte aqui, eu vou dar uma corrida maior, porque senão a gente não termina hoje, tá, gente? E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho, gente. Esse barrado é super simples de fazer, não precisa de pet aplique, ele fica bonito, fica elegante, ó, tá? O acabamento dele fica perfeito, o avesso dele fica todo embutido, inclusive a bainha. Essa bainha é a melhor que tem para você fazer, tá? Com a cianinha. Fica super bonitinho. Qualquer iniciante consegue fazer. Vocês podem ver aqui, ó, a costura aqui ó, a costura da Lenox, como é que o ponto fica bonitinho. A minha sugestão de preço para esse pano de prato é de 12 a 15 reais. Isso vai depender, claro, da região onde vocês moram, do valor do material, por quanto vocês pagam, né? O valor do material de vocês. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não adianta vender muito barato, não. O artesanato, a costura criativa, você tem que valorizar o seu produto, tá? Porque a artesã também que vende muito baratinho, ela está desvalorizando o próprio produto e se você não dá valor ao que você faz, não vai ser a sua vizinha, a sua parenta, a sua amiga que vai dar valor. Então ela vai querer de graça, ela vai achar que é lixo e não é. É uma arte, tá? Independente para que você vai utilizar. Se você vai utilizar para enfeitar a sua cozinha, se você vai utilizar para secar a mesa, secar os pratos, é uma arte que você coloca num pano de prato, tá? Então não tenha medo nem receio de cobrar, não. De 12 a 15 reais é um preço acessível e você vai ter um lucro. Não vai ter um lucro muito alto, vai depender muito por quanto você paga o seu material, tá? Então é isso. Não esqueçam de curtir, tá, gente? Cada curtida de vocês, cada like de vocês é um pagamento para mim. Então, por favor, colaborem. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de costura que vocês têm, no grupo da família, indica para amigas que gostam desse nicho, tá? Me ajuda o canal a crescer para a gente melhorar cada vez mais. Grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus, experimentem a partir de hoje fazer, nem que seja, para quem está iniciando, né, gente? Nem que seja 2 panos de prato por dia, porque se você fizer 2 panos de prato por dia, no final do ano você vai poder fazer um bazarzinho em frente à sua casa, chama umas amigas para tomar um café com você, faz um bolinho fresquinho de fubá e na varanda da sua casa coloca uma mesa com o seu produto, seus panos de prato, coloca um valor razoável, um valor legal, você vai ganhar um dinheirinho no final do ano e de repente uma visita, uma vizinha sua que queira dar um presente para uma sogra, né? E vai comprar e você vai estar divulgando o que você faz, tá? Ó, grande beijo, meninas, no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.